In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da 14ª semana depois de Pentecostes, celebrando o martírio de São João Batista. Grande ele, hein? E tão grande que a igreja, de fato, lhe dedica as duas festas. Isso é raro, né? É raro, é só para Jesus e Maria mesmo. É raro. São João Batista o outro. Digo, do nascimento e da morte. Os dois, duas festas. Aliás, não esquecer que ele mereceu de Jesus o elogio, né? Diz Jesus, dentre os homens nascidos de mulher, não há outro tão grande quanto João Batista. Mas é preciso enquadrar o elogio, sempre gosto de dizer isso. Ai, coitados de nós. Sempre gosto de enquadrar esse elogio dentro do seu contexto. Quer dizer, dentre os nascidos entre o homem e mulher. Mas aqueles que nasceram, não nasceram da carne nem do sangue, esses são maiores, né? Aqueles que têm realmente a fé cristã e com ela se santificam, né? João Batista foi santificado desde o ventre materno. Então, grande João Batista, precursor do Senhor em tudo, no nascimento, na pregação, apontou-o presente, na morte, no martírio. Grande em tudo, João Batista, na vida santa, no seguimento de Jesus. Se diz com toda a verdade, hoje nós ouvimos ainda no ofício de leituras, que João Batista morreu pelo Cristo, porque morreu pela verdade. Simplesmente isto, morreu pela verdade. Então, morreu pelo Cristo, porque Cristo, eu sou o caminho, a verdade de Jesus e a vida. Então, morreu pela verdade, morreu pelo Cristo. Eu, caríssimos, fico pensando na multidão daqueles que hoje e até perdem a vida, né? Por causa da verdade, né? Porque denunciam a obra malévola que está aí sendo executada pelos homens maus, né? Pelos muitos homens maus, pela elite deste mundo, né? São mártires, com certeza. Né? Denunciam a verdade daquilo que está sendo colocado contra o Cristo, em preparação ao anticristo. Né? Tudo isso é preparação ao anticristo. Denunciar a agenda 2025, 2030, hoje já se fala em agenda 2050. Tudo isto, denunciar essas agendas, esses programas de destruição que o homem faz, isto é colocar-se ao lado de Cristo. Todo homem que se coloca ao lado da verdade, coloca-se ao lado de Cristo. Ontem ainda eu lembrava daquela mulher que silenciosamente rezava perto de um hospital onde se comete aborto e foi presa. Tantos aconteceu isto. São presos. Estão sofrendo por Cristo, pela verdade. A verdade da vida. Estão sofrendo. Hoje são, graças a Deus, muitos no mundo inteiro estão tomando consciência do que acontece no mundo e se levantam contra, denunciam todas as injustiças, denunciam todo o plano maligno que vem desde as elites, vem da ONU, dos seus braços, que vem dos governos, que vem dessas entidades supranacionais e nacionais, denunciam, são perseguidos, são presos, são mortos. Aqui no Brasil.
na Venezuela, na Nicarágua, em tanta outra parte do mundo, onde se levantam e denunciam e são tantos levados à morte, perseguidos e mortos, né? Silenciados e alguns mortos, né? Mortos mesmos. São outros João Batistas, são outros tantos João Batistas. Eu tenho uma questão. O que seria a morte na igreja? O que seria a morte na igreja? A morte na igreja é a excomunhão, queridos. Esta é a morte na igreja, é a excomunhão. Quantos, sobretudo sacerdotes, né? Também bispos, né? São excomungados por causa da verdade, porque denunciam Bergoglio como antipapa, como falso profeta, como precursor e preparador, aquele que vai apresentar o anticristo ao mundo, aquele que está destruindo a igreja. Desde o cimo já denunciava Nossa Senhora em Fátima, desde o cimo. Destruindo a igreja por dentro. Então, esses são os mártires da igreja, aqueles que estão se levantando contra, estão pregando, estão denunciando, estão avisando o povo de que existe uma falsa igreja, uma contra-igreja, que se contrapõe à verdadeira igreja de Cristo. Então, eu recuso essa ideia das duas igrejas juntas, né? Como se uma estivesse dentro da outra. É impossível macular a igreja una, santa, católica e apostólica. Essa não se macula, não se mistura, né? Com igrejas falsas, com igrejas, com anti-igrejas, com contra-igrejas. Não. Essa continua a esposa virgem e pura do Cristo, presente no coração de todos aqueles que se levantam contra esta contra-igreja, esta anti-igreja, esta falsa igreja que está em comunhão, una com o antipapa e falso profeta Jorge Mário Bergoglio. Então, existe aí também os muitos mártires, já estão excomungados, oficialmente. Não esqueçam, queridos, que Jesus também foi posto fora da sinagoga, fora do templo, fora da cidade santa, onde foi crucificado e morto. Ele também foi excomungado. Nós seguimos um excomungado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quanta honra, quanta glória seguir este excomungado, aquele que foi alijado do templo e da cidade santa, aquele que foi dependurado fora dos seus muros como um herege, como um cismático, como um louco, como um blasfemo. Que honra, que orgulho para nós estarmos juntos dele. Juntos dele. Contrário, queridos. É tudo. Essa é a lógica que eu gostaria de colocar na cabecinha de tanta gente. Esta é a verdadeira lógica. O contrário. Excomungados estão aqueles que fizeram isso com Jesus. Excomungados são aqueles que fazem isto contra nós, contra a verdadeira igreja de Cristo, e nos expulsam, e nos lançam documentos em face de excomunhão. Excomungados são eles, excomungado 1000 vezes excomungado, até o inferno excomungado, é Jorge Mário Bergoglio.
Esse é o destino dele, o inferno, o lago de fogo. Basta ler as Escrituras. Basta ler as Escrituras. E é ele, é a ele que se refere as Escrituras. Olha, queridos, eu já estou vendo esses nossos pregadores sendo apertados. Agora que nós estamos aí quase no início dos grandes eventos, eu vejo pregadores aí que estão começando a balançar. Né? E aqueles que adiavam para 10, para 20, para um século, para um milênio, o retorno de Jesus, o fim dos tempos, o fim do mundo, agora estão titubeando, estão percebendo que estavam errados. Tantos ainda não têm coragem, nem humildade para confessar isso. Falta humildade. Vão teimar até os 3 dias de trevas, no seu errado ponto de vista. Mas já se enxerga. Quem quer ver, quem quer ser humilde para confessar, já pode enxergar que a causa de martírio, do grande martírio da humanidade, já está aí dependurada sobre nós. E esta causa é o retorno de Jesus, aquele que vem fazer a comunhão, a nossa comunhão com o Pai no Espírito Santo. Já está aí, se avizinha, já lhe sentimos os alvores. Sim, Maria, suas aparições, até aqui no meio de nós, suas manifestações, são os alvores que nós já podemos sentir desse epílogo final e feliz, que em breve se dará. Quem é humilde, quem confessará, quem será capaz de, afinal, resistir até a morte, isto é, até a excomunhão, para dizer a este povo que será martirizado, que está sendo martirizado. Se não, olhem para o povo lá nas guerras, tanto de um lado quanto de outro. Tanto de um lado quanto o povo, o pobre do povo. Tanto de um lado quanto de outro. Ucrânia e Rússia. Israel e palestinos. Tanto de um lado quanto de outro. Mártires, mártires. Mártires desta verdade. Desta verdade. Eles nola atestam. Eles mostram para nós que estes homens, estes ímpios, essa elite maldita quer nos matar e está conseguindo. Vejam os nossos hospitais, tantos que estão morrendo em consequência daquilo que nos fizeram em 2019, 2020 e 2021, a picada. E olha que Francisco continua dizendo que é um ato de amor, um ato de amor. Que horror esse homem. E agora ele está dizendo que é pecado grave não receber assim indiscriminadamente os migrantes, os muçulmanos que invadem a Europa, que varrem a fé católica da Europa. Para ele é pecado grave opor-se a isso, pecado grave. Então, morrem pela verdade, morrem pela verdade, dentro e fora da Santa Igreja Católica. Todos estes estão dando e darão testemunho, forte testemunho do Senhor e do seu retorno, forte testemunho da verdade. São vítimas inocentes, nas mãos desta elite religiosa, antipapa, cardeais, bispos, padres, nas mãos dessa elite profana, mundana, que está aí se apossando deste mundo e quer extinguir com a humanidade. São vítimas mesmo. Outros tantos
Joões Batista. Né? Estão sendo degolados, estão sendo mortos, estão sendo decapitados mesmo, de verdade. Né? Então, unamos-nos a eles, a todos eles, professando a fé católica, a fé que Jesus nos ensinou, que nos transmitiram os apóstolos, que nos asseguraram os doutores e confessores, que testemunharam os mártires, que as virgens procuraram viver castamente. Né? E vamos nós, até ao retorno do Senhor, que é em breve, já não demora mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.